Boa tarde a todos. Iniciamos a gravação da nossa aula, hoje com um número recorde de alunos presentes. Boa tarde, Fátima. Na última aula, eu basicamente conversei sobre um pequeno problema de comunicação que teve sobre quando que essa disciplina seria ofertada. Apresentei o programa da disciplina. E assim, a aula está gravada, vocês devem ter acesso a ela aqui em atividades. Eles podem assistir para ver os detalhes do programa, modo de avaliação e tudo mais. E também em atividades, tem aqui o Ciência do Programa da Disciplina, que vocês têm também aqui acesso ao programa da disciplina todo, estruturação do conteúdo, processo de avaliação, bibliografia, tudo. E daí eu peço que vocês deem ciência, ele clicando aqui no formulário e preenchendo ele. É basicamente só dizendo que vocês estão cientes da apresentação do programa da disciplina. Então, esta disciplina, o nome dela é meio curioso, que o nome dela é Teorias das Probabilidades. Ela envolve... Assim, tem uma outra disciplina que, aparentemente, pelo que a Fátima me contou na aula passada, vocês não têm, que é uma disciplina de estatística. Acho que vocês vão ter uma que envolve, pelo que eu entendi, mecânica e estatística no quarto ano, mas apenas estatística vocês não têm. Então, o que é probabilidade, o que é estatística? Assim, essas palavras, elas têm sentidos distintos. Por exemplo, vocês aí que são físicos e tal, ou estão estudando para ser físicos, tecnicamente para ser bacharéis em física, né? Porque o que é um físico, né? Física é quem estuda física. Física, a própria palavra física, a gente pode entender de duas formas, né? A gente pode entender que é a disciplina, né, a ciência que estuda os fenômenos, e você pode entender que são os próprios fenômenos. Então, você pode falar assim, a física de estrelas, né? Pode estar se referindo a de fato o que está acontecendo para uma estrela brilhar, lá, para uma estrela ser formada, ou você pode estar se referindo ao estudo dos fenômenos físicos associados a uma estrela. Então, existe uma certa ambiguidade assim, na palavra, e mais ainda nas palavras probabilidade e estatística. Por quê? Tá. Por qual que é mais fácil entender? Probabilidade. Probabilidade, num sentido da palavra, ela é um ramo da matemática. Um ramo da matemática que estuda assuntos associados à teoria da medida, conjuntos e coisas específicas, assim, extremamente técnicas. E a palavra estatística, ela se refere a uma disciplina à parte, que não, assim, ela não é uma parte da matemática. Então, assim, eu sou físico também, né? Então, nós físicos, nós dizemos que matemática é a nossa ferramenta. Na verdade, não apenas matemática, mas matemática e estatística são as nossas ferramentas. A gente só consegue interpretar fenômenos da natureza devido a uma disciplina chamada estatística. Essa disciplina estatística, ela toma alguns resultados da disciplina, da sub-área de probabilidade, que é de matemática, e
aplica ela em diversas situações. Só que, além disso, ela tem algumas, como é que eu digo assim? Algumas coisas próprias, algumas coisas que não são derivadas de nada da matemática. Algo semelhante, por exemplo, as leis de Newton. Né? As leis de Newton, elas não são deriváveis da matemática. É um conjunto de postulados específicos para a física, né? Mais especificamente ainda para mecânica. Algo semelhante ocorre em estatística. Existem coisas específicas de estatísticas que não decorrem da matemática. Tem alguns testes. Por exemplo, um teste de hipótese. Se você quer saber se você quer testar uma hipótese, você quer saber, por exemplo, se já que estamos numa pandemia, um certo medicamento aí funciona ou não. Daí você realiza experimentos, faz lá os testes e tem uma probabilidade, novamente a palavra que é num outro contexto, mas vamos dizer assim, tem uma chance de um remédio num indivíduo específico surtir efeito ou não. Ou, por exemplo, se faz um teste de Covid, tem a chance de você estar com Covid, acho que esse exemplo é melhor. Faz um teste de Covid. Você tem a chance de, vamos falar chance por hora, você tem a chance do teste dar positivo e você estar com Covid, o que é bom, quer dizer, que não é bom que você seja com Covid, mas é bom que o teste detectou que você está com Covid, dado que você está com Covid. Tem a chance de você não estar com Covid e o teste detectar que você, ou melhor dizendo, se não detectar que você está com Covid, ou seja, você não está com Covid e ele disse que você não está com Covid, ou seja, essa é a melhor situação. Né? Só que também pode acontecer de um teste dizer que você não está com Covid quando você está, e o contrário, dizer que você está com Covid quando você não está. Cada um desses tem uma chance diferente de acontecer, e, assim, em estatística você tem uns valores, em situações desse tipo, tem uns valores pré-determinados, que são completamente arbitrários, que são inventados, e a pessoa diz, tá, nós vamos considerar que o teste é bom se a chance dele dar um falso positivo ou um falso negativo for menor do que tanto. Esse menor do que tanto, esse tanto aí é completamente inventado, isso não decorre da matemática, não decorre nenhum teorema, não é nada, é uma coisa que alguém inventou. Então, a estatística, ela não é um ramo da matemática por isso, porque ela tem essas características alheias à matemática, né, que são escolhas de números arbitrários. Tá? Então, essas são as duas disciplinas, né? Probabilidade e estatística. Agora, existem outros sentidos dessas palavras probabilidade e estatística. Eu até usei probabilidade agora há pouco ali. Tem a probabilidade no sentido que talvez muitos de vocês as usem no dia a dia, que é o que eu chamei de chance agora há pouco. Né? Você joga um dado, tem uma chance em 6 de você obter o número 2. E isso é o que a gente chama de probabilidade. A probabilidade de você obter tal resultado. Tá? Então, esse é um outro sentido da palavra probabilidade. E dentro da disciplina de estatística existe uma quantidade específica lá que é chamada de estatística. A estatística de uma amostra, a estatística de uma quantidade é tal. Então, assim, as palavras têm mais de um significado e a gente, assim como na física, a gente usa a palavra física e a gente deixa o contexto dizer se a gente está se referindo à ciência ou ao fenômeno. Em estatística e probabilidade é a mesma coisa. Dependendo do contexto, a gente vai entender que a palavra probabilidade se refere a um ramo da matemática, dependendo do contexto, que é essa quantidade associada à chance, e o mesmo para a estatística. Né? Num determinado contexto vai ser uma disciplina, num determinado contexto vai ser a quantidade específica que nós veremos mais adiante no
no curso. Tá? Então, toda essa introdução é para explicar o nome dessa disciplina. Porque, assim, a rigor, essa disciplina seria uma disciplina formal do tipo que ela é um ramo da matemática. Probabilidade, né, nesse sentido, teorias das probabilidades, seria do ponto de vista matemático apenas. Mas, como vocês não veem estatística, nós vamos ver diversas características que são dessa, vamos dizer assim, probabilidade aplicada, que é estatística, que não é simplesmente uma probabilidade aplicada porque tem outras características, né? Então, vai ser uma disciplina um tanto híbrida, que eu acho que será mais proveitosa para vocês. Nós vamos apresentar alguns aspectos de estatística e acho que é isso sobre o título da disciplina. Eu falei na última aula para todos os presentes, talvez a Fátima se lembre, que, assim, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês não hesitem em perguntar. Quando eu estiver apresentando... Assim, vocês podem usar o chat aqui, podem escrever aqui, só que acontece que às vezes quando eu estou apresentando, por exemplo, quando eu estou nessa tela, você deve estar vendo uma tela de teoria das probabilidades e tal. Quando eu estou nessa tela, se vocês mandam mensagem aí, às vezes não chega notificação sonora para mim, então eu não vejo na hora, né? Então, assim, preferencialmente, vocês abram o microfone e vocês perguntem. Assim, se não for possível, usem o chat. Mas é mais fácil. É como se fosse aula presencial mesmo, né? Toda dúvida que vocês tiverem, vocês perguntam. Ok? Então, vamos lá. O primeiro assunto que nós vamos ver é conjuntos e combinatória. Então, conjuntos, o que vai ser? Conjuntos é aquilo que a gente estudou não sei quando, assim, tipo jardim de infância, não sei. Uma das primeiras coisas que a gente estuda em matemática lá na escola, como, sei lá, eu não entendo de criança, sei lá, com 6 anos, 7 anos, a gente aprende conjuntos. Conjuntos do quê? Bom, a gente aprende conjuntos de maneira geral, né? Conjuntos, uma coleção de objetos, que podem ser abstratos, podem ser reais, pode pensar em conjuntos de cadeiras, conjuntos de cores, conjuntos de números, conjuntos de pensamento, conjuntos de todas as coisas, conjuntos de barbeiros que cortam sua própria barba. E nessa disciplina aqui, nós estaremos interessados em conjuntos numéricos. E combinatória, o que é combinatória? É uma espécie de contagem de eventos. Tá? Nós vamos... sei lá, nós temos um certo número de objetos, nós queremos distribuí-los em certos conjuntos, quais são todas as maneiras de fazer isso. Esse tipo de estudo é o que se estuda em combinatória. Então, iniciando aí, né? Então, por que a gente estuda estatística, essencialmente? Porque existem situações em que as coisas são um pouco incertas. Que são meio que todas. Assim. Mesmo na física, né? A gente escreve as equações de movimento. Se a equação de movimento não for muito complicada, a gente consegue resolver a equação para trajetória de partículas de maneira exata. Então, assim, você tem um problema completamente determinístico e você sabe tudo que tem para saber. Tudo isso teoricamente. Porque para você determinar a evolução temporal da posição de uma partícula, você precisa do estado desse sistema clássico, né, que é determinado pela posição e momento. Assim, exceto quando a gente está fazendo algo puramente teórico, assim, a gente está fazendo algumas contas, você vai ter que medir a posição e medir o momento de cada uma das partículas.
esse processo de medição já possui um erro envolvido. Assim, muito provavelmente vocês tiveram, devem estar tendo de maneira remota, não sei bem como é que funciona a física experimental. E lá vocês veem que quando você vai medir qualquer coisa tem um erro associado. Então, esse erro tem uma incerteza associada. Então, cada tipo de experimento que a gente faz, aqui experimento não apenas no sentido da física, mas no sentido de que você quer medir qualquer coisa a respeito de qualquer sistema, na prática você vai ter incerteza, né? Você vai ter um erro associado. Meio que não existe experimento com erro nulo. Assim, mesmo quando você tem contagem de objetos, você pode simplesmente errar a contagem. Assim, erros sempre ocorrem. Então, assim, basicamente todos os experimentos, novamente, aqui quando eu digo experimento, não são apenas da física, pode ser, e assim, não apenas da química, por exemplo, pode ter um experimento em geologia, você vai medir lá, sei lá, a deriva de continentes, você vai medir, sei lá, formação de arenitos, como da Vila Velha, vai estimar quanto tempo levou para eles formarem, existe um erro nessa estimativa. Estimativa é algo que se estuda em estatística. Você vai medir renda de uma população. Em geral, você não assim, mesmo que todo mundo tivesse uma renda fixa, você não iria averiguar de todo mundo, a renda de todo mundo. Você tem que fazer uma certa estimativa e tem uma incerteza intrínseca. Quando você vai fazer um exame de sangue, por exemplo. Um exame de sangue é uma coisa muito interessante, um exame de sangue. Vai medir, sei lá, taxa de glicose no sangue. Eu não faço ideia de qual que seja uma taxa de glicose boa, não entendo dessas coisas. Mas assim, o jeito mais preciso de se fazer isso seria drenar todo o sangue do corpo, separar a glicose do resto. Bom, primeiro você drena todo o sangue, mede o volume disso, drena toda a glicose dali e mede a massa da glicose. Então, você vai ter tantos miligramas de glicose por litro, digamos. De uma maneira, ainda assim haveria erros, né? Porque todo experimento tem erros, mesmo na hora de medir o volume ali haveria erros, na hora de medir a massa da glicose haveria erros. Mas nesse caso ainda teria o pequeno inconveniente de que a pessoa meio que morreria no processo. Então, para evitar esse leve inconveniente, o que se faz é uma amostragem. Você coleta-se uma pequena amostra de sangue, mede, faz todo esse processo nessa amostra de sangue, e daí diz, bom, não tem muito por que a gente imaginar que seria muito diferente no resto do corpo, né, do que dessa amostra que foi coletada. Só que além dos erros da medição da amostra, na hora que se extrapola isso de volta para o corpo todo, vai ter um erro dessa extrapolação. Então aqui também tem uma incerteza. Então, assim, é difícil pensar em alguma medição, algum tipo de evento que algum tipo de experimento que não tenha erro. Novamente, experimento aqui é no sentido de experimento em qualquer ciência, em qualquer estudo humano. Então, essas situações que envolvem incertezas, nós chamamos de fenômenos aleatórios ou experimentos aleatórios. A palavra aleatória aqui não é no sentido assim de que é um negócio completamente aleatório que pode dar qualquer coisa. É no sentido disso, que existe uma incerteza associada, né? Vai ter provavelmente um valor mais provável, mas assim, não vai ser apenas aquele valor. Pode dar uma variada. E nós vamos chamar de espaço amostral. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui. Espaço amostral
o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Nós vamos chamar isso de ômega. Então, o que é o espaço amostral? Está medindo quanto por cento de carga tem de bateria no celular. Assim, isso aí é uma coleção de números que vai de 0 a 100, 1%, na verdade, 0 a 100, com símbolo de porcento do lado. Então, todos esses possíveis resultados, o conjunto de todos esses possíveis resultados é chamado de espaço amostral, nesse caso. E, dependendo da situação, o espaço amostral pode ser enumerável, pode ser não enumerável. Enumerabilidade significa o seguinte, vou até escrever aqui. Por enumerável, entendemos a definição matemática de enumerabilidade, que existe uma bijeção entre esse espaço amostral ômega e um subconjunto dos naturais, sendo que esse subconjunto pode ser, inclusive, o próprio conjunto dos naturais. Então, basicamente, tudo que você consegue contar, ou mais precisamente, enumerar, é enumerável. O que é enumerar? É você fazer uma abjeção com os naturais, que é o nosso processo de contagem. Por exemplo, a gente pode contar quantos alunos estão online agora. Aqui na Fátima 1, Rafael 2, Guilherme 3, Fábio 4, Diogo 5. Opa, eu fiz aqui escondido. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Qual eu vou associar ao número 1? Tanto faz. Eu poderia começar aqui. Rafael 1, Diogo 2, Fátima 3, Guilherme 4, Fábio 5. Tá? Então, o importante é que você consegue fazer isso. Você consegue associar a cada elemento do conjunto, nesse caso aqui o conjunto, o espaço amostral é quantas pessoas estão online, quantos alunos estão online. Você consegue fazer uma associação de 1 para 1 entre os elementos desse conjunto, desse espaço amostral, e um subconjunto dos naturais. No caso, o subconjunto dos naturais são os números 1, 2, 3, 4, 5. Mas poderia ser, não para esse caso aqui, porque não teria muito como, mas poderia ter uma situação em que nós tivéssemos infinitos elementos num conjunto. Tá? Por exemplo, o conjunto dos números pares. O conjunto dos números pares é um conjunto infinito. Só que você consegue associar cada elemento do conjunto dos números pares com um elemento dos naturais. Como que se faz isso? Ao número par 2 se associa o número natural 1. Ao número par 4 você associa o número natural 2. Ao número par 6 você associa o número natural 3. Ao número par 8 você associa o número natural 4 e vice-versa. Então, basicamente você pega cada elemento do conjunto dos números naturais e multiplica por 2, você encontra um elemento do conjunto dos... e somente um elemento do conjunto dos números pares. E não fica nenhum elemento dos números pares sem ser associado a algum número natural. Então, essa operação ela é sobrejetora, porque ela cobre todo o conjunto dos pares, e ela é injetora porque, dados dois números naturais distintos, se eu multiplicar cada um deles por 2, eu não vou obter o mesmo número par, vou obter números pares distintos. Então ela é injetora. Uma função que é sobrejetora e injetora é dita bijetora.
toda função bijetora é inversível. Então, você pode simplesmente pegar cada número par e dividir por 2 e você encontra um número natural. É a associação de 1 para 1, não fica nenhum sobrando. Nem na ida, nem na volta dessa função. Tá? Então, nesse caso, a gente tem um conjunto que é enumerável, que você consegue enumerar. Tá claro até aqui? Tudo certo. Beleza. Então tá. Então, enumerabilidade não tem a ver com ser finito ou infinito, tem a ver com você conseguir contar ou não, basicamente. Em termos leigos. Assim. Agora, o que é ser não enumerável? É quando você não consegue fazer uma objeção desse tipo, quando você não consegue associar um número natural a um elemento do conjunto. O exemplo mais simples disso é o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais não é enumerável. Assim, é possível mostrar, é algo tecnicamente avançado mostrar, mas que você não consegue dado... Não precisa nem ser todos os números reais. Pode ser um intervalo, por exemplo, de 0 até 1, de 5 até 8. Qualquer intervalo de números reais, você não consegue... Assim, você consegue associar alguns números, você consegue pegar uma função dos naturais, né, nos reais, por exemplo, ou no intervalo dos reais, só que essa função vai sobrar números lá que elas não, que não vão ser atingidas por essa função. Então ela não é uma função sobrejetora. Se não é sobrejetora, não é bijetora. Então você não consegue contar números reais. Como assim não consegue contar números reais? Significa assim, que se você pega os números naturais, você consegue dizer 1, 2, 3, 4, qualquer... como a gente viu, números pares, consegue fazer assim, números ímpares, consegue fazer algo assim também. Mas com os reais, você começar lá, você associa o número 1 dos naturais ao número 1 real. Aí você vai associar o número 2 dos naturais a qual número real? Assim, não interessa qual você escolha, vai ter um número entre os dois. Por exemplo, se você escolher... É mais fácil desenhar aqui para você. Espera lá. Vamos dizer que a gente associa aqui o número 1, que considere só o eixo X aqui, só a reta, o eixo horizontal aqui. Então, associa o número 1 ao número 1 dos naturais, ao número 1 real, aqui seria um eixo real, tá? E eu associo o número 2 natural, por exemplo, ao número 2 real. Bom, só que daí tem um número real entre os dois aqui, que é o 1,5. Tá, então eu vou ter que associar o número 3 natural a esse 1,5 aqui. Tá, só que entre 1 e 1,5 tem mais um número real, por exemplo, 1,2. Então, associo o número 4 natural ao número 1,2. Só que entre 1 e 1,2 tem também 1,1. Então, eu tenho que associar o número 5 natural ao número 1,1. Só que entre 1 e 1,1 vai ter o 1,05. E assim por diante, né? Esse processo nunca acaba. Você não consegue chegar em nenhum número. Assim. Você não consegue contar, essencialmente. Você consegue enumerar os números reais, perdão. Não existe abjeção dos reais nos naturais, ainda que ambos sejam infinitos. Então essa é a diferença entre um espaço amostral enumerável e um não enumerável. Um exemplo de um espaço amostral enumerável é isso que a gente viu, né? A quantidade de alunos online nesta aula. Um conjunto não enumerável. Aí assim, teoricamente é fácil de falar, por exemplo, comprimento
tecnicamente, já discuti na última aula que é discutível se experimentalmente existe algo que de fato seja não enumerável. Mas o comprimento é considerado, assim, ele é teoricamente não enumerável, porque você consegue variá-lo continuamente, né? Você não vai de pedacinhos em pedacinhos, pelo menos teoricamente. Então, ele é um exemplo de algo que é não enumerável. O tempo é algo não enumerável também, né? O intervalo temporal varia continuamente, varia como os números reais variam. Então, ele também não é enumerável. Tá claro? Dúvidas até aqui? Tranquilo. Então tá. Então, realiza um experimento. Então, você tem esse espaço amostral que a gente está chamando de ômega maiúsculo aqui. E cada resultado possível no experimento é chamado de um ponto do espaço amostral ou um elemento do espaço amostral. E nós vamos representá-lo genericamente por W. Então, o resultado de um experimento é um elemento do espaço amostral. Isso aí é qualquer experimento, seja taxa de glicose, porcento de bateria restante no celular, número de alunos online. O resultado do experimento é um elemento do espaço amostral. E nós escrevemos dessa forma aqui, esse aqui é o símbolo pertence, então W pertence a ômega, para indicar que esse W é um elemento do conjunto ômega. E existe também um conjunto sem elementos, que é o chamado conjunto vazio. Ele é denotado dessa forma, que parece um zero com um traço. Obviamente, isso aqui tudo imagino que vocês conheçam, mas caso não, não sintam vergonha. Então, e nós escreveremos dessa forma aqui um A e esse símbolo aqui para ômega, para indicar que o conjunto A é um subconjunto do espaço amostral ômega. O que isso significa? Significa que se W pertence a A, então W pertence a ômega. E essa relação ela pode ser estendida a outros subconjuntos, como, por exemplo, escrever isto, significa que B é um subconjunto do conjunto A. Isso é o mesmo que dizer que para todo W que pertence a B, nós temos que W pertence a A. Acho que aqui convém eu desenhar. Usar minhas habilidades de desenho. No Paint. Tá. Tá, começar com... Não sei como chama isso aqui. Retângulo, esse outro aqui. Retângulo arredondado. Vamos começar com um retângulo arredondado. Aqui eu não sei colocar letra grega. Vou chamar isso aqui de espaço amostral. Então esse retângulo aí é o espaço amostral. Como é que eu saio daqui? Aí. Tá. Agora a gente pode ter o seguinte, a gente pode ter conjunto aqui, ótimo. Devia ter feito outra cor, pera lá. Tem aqui. Esse aqui eu vou chamar de A. Você vê que o negócio aqui é profissional, né? Beleza. Estou começando a aprender.
Esqueci de mudar de cor. Maravilha. Então, se nós temos... Como é que eu faço um ponto aqui? Deve ser com o pincel, né? Fazer um ponto em... Que cor que é essa aqui? Roxo. Esse ponto ficou muito feio. Não ficou... tá bom. Então nós temos esse ponto aqui. Vamos chamar isso aqui de W. Aqui não ficou bom. W. Ponto W. Então, A é um subconjunto do espaço amostral, porque qualquer ponto de A, por exemplo, esse ponto aqui, esse ponto W, ele pertence também ao espaço amostral. De forma semelhante, esse subconjunto B, ele é um subconjunto desse conjunto A, porque se a gente pegar aqui qualquer ponto S aqui, esse S, qualquer ponto S que pertença a B, vai pertencer a A também. Quando que não seria um subconjunto? Quando a gente tivesse um conjunto como esse aqui, o conjunto C. Ó, existem pontos de C que pertencem a A, como, por exemplo, um ponto nessa região aqui. Porém, existem pontos de C que não pertencem a A. Esse daqui. Então, basta que exista um ponto do conjunto C que não pertença ao conjunto A para que C não seja subconjunto de A. Então, a definição de subconjunto é essa. B é um subconjunto de A quando todos os elementos que pertencem a B pertencem também a A. Isso, obviamente, não significa que todos os elementos que pertencem a A pertençam também a B. Por exemplo, esse W aqui pertence a A, mas não pertence a B. Mas não existe nenhum elemento de B que não pertença a A. Isso já não é verdade para esse conjunto C aqui, né? Existem elementos, deixa eu dar uns nomes para eles aqui. R, T. Existem elementos aqui, esse elemento R, ele pertence a C, mas pertence a A também, mas isso não quer dizer nada. O que importa é se isso vale para todos os elementos de C. E nesse caso aqui não vale, né? Existe elemento T que pertence a C, mas não pertence a A. Então, nesse caso aqui, T não é um subconjunto de A. Então, para que não seja subconjunto, basta que exista um elemento, pode ser que nenhum elemento de C pertencesse a A. Seria esta situação aqui. Você tem um conjunto D aqui. Esse conjunto D, nenhum elemento de D pertence a A, então não é subconjunto de A. Mas esse conjunto C aqui, tipo, não basta você encontrar um ou alguns elementos de um conjunto que pertençam ao outro para você dizer que esse primeiro conjunto é subconjunto do segundo. Tem que valer para todos. Ok? E nós indicamos, né, que W pertence a A, com esse símbolo aqui de pertence, para indicar que W pertence a A. E esse outro símbolo aqui, que é um símbolo de pertence cortado, ele significa que W não pertence a A. Tá? Então, assim,
Isso aqui pode parecer, para alguns de vocês, tipo, uma coisa muito básica, mas a gente começa devagar. Então, só um minutinho que eu vou... Esquentou aqui, eu vou tirar a blusa, já retorno. Eu vou desligar minha câmera para não acontecer de eu ficar com menos roupa do que eu gostaria aqui. Muito bem, sem acidentes. Então, um exemplo. Vamos supor que uma rede de computadores está em operação contínua, mas que pode sofrer avaria a qualquer momento. Na ocorrência de uma falha, o tempo de colocar a rede novamente em operação depende de vários fatores, que podem envolver a extensão da falha, a causa da falha, o tamanho dessa rede de computadores, enfim, diversos fatores. Né? E então, você tem uma certa rede, uma rede, digamos, uma rede local de computadores, e acontece de falhar às vezes. Né? Nós podemos estar interessados em quantas falhas ocorrem nessa rede interna de computadores durante um dia. E a gente pode ter, nesse caso, este espaço amostral aqui. É um conjunto de números inteiros, não negativos, número 0, 1, 2, 3, 4, reticência significa que continua, até um certo número m. Então, nesse caso aqui, nós temos m mais 1 elementos no espaço amostral. Tá, o que significam esses números? 0 significa que nenhuma falha acontece em um determinado dia. 1 significa que apenas uma falha acontece num dia. 2 que acontece 2 falhas e assim por diante, até m. M falhas um dia. Então, esse conjunto tem m mais 1 elementos. Por que m mais 1 e não m? Porque daqui até o final, 1, 2, aqui teria 3, 4 e assim por diante. Aqui, até aqui são m. Tem mais esse, então são m mais 1 elementos. Sendo m um número inteiro não negativo. Então, ômega, nesse caso, é um conjunto finito, e todo conjunto finito é inumerável, porque nós podemos fazer uma associação de cada um desses números com um subconjunto dos números naturais. Por exemplo, a gente pode associar o número 0 desse conjunto ao número 1 dos naturais, número 1 desse conjunto ao número 2 dos conjuntos naturais, número 2 desse conjunto ao número 3 dos naturais, e assim por diante, até o número m desse conjunto ao número m mais 1 dos naturais. Então, ômega ele é um conjunto finito, portanto, enumerável. Todo conjunto finito é enumerável, porque para todo conjunto finito você consegue fazer uma objeção num subconjunto dos naturais. Nesse caso aqui, o número máximo de falhas num dia é m. O que significa isso? Sei lá, vamos dizer que m seja 10. Se deu 10 falhas num dia, eles nem tentam ligar mais. Tipo, o negócio não está funcionando. Então, o número máximo que vai acontecer é 10. O número máximo de falhas. Tá? Agora, pode ser que não seja assim. Pode ser que você não tenha um número máximo de falhas. Não interessa quantas vezes falhas, eles consertam e vai de novo e tal. Então, nesse caso, não há limite superior para o número de falhas que pode acontecer nessa rede. Então, pode ser que aconteça nenhuma falha, pode ser que aconteça uma falha, 2 falhas, 3 falhas e não há limite. Nesse caso, nós temos um espaço amostral que é infinito. No entanto, ele ainda é enumerável, porque a gente ainda consegue contar aqui. Tem primeiro teve nenhuma falha, segunda possibilidade é que teve uma só, terceira é que teve 2 e assim por diante. Né? Você consegue enumerar. Então, ele é enumerável e infinito. Agora, uma coisa que é muito diferente disso aqui é o seguinte.
que talvez a gente não esteja interessado em saber quantas falhas ocorrem num determinado dia, mas sim em qual hora ocorre a primeira falha. Tá? Então, dado que vai acontecer uma falha, todo dia falha. Eu posso estar interessado em, beleza, então quando que vai, em qual horário que vai acontecer a primeira falha? Então, nesse caso, o espaço amostral é o seguinte, ele é o subconjunto dos reais, tal que os números são maiores do que ou iguais a 0 e menores do que 24. Aqui está em horas, tá? Então, em qual hora ocorre a primeira falha. E, por exemplo, dizer que W é, digamos, 1,5 significa que ocorre a 1h30 da madrugada. Tá? Dizer que ocorre 14 e dizer que W é, por exemplo, se W for, digamos, 14,75 significa que ocorre a primeira falha ocorre às 15 para as 3 da tarde. Então, nesse caso aqui, existe todo um contínuo de possibilidades para o resultado da medição. Medição, nesse caso, que quando que acontece a primeira falha. Nesse caso, que a gente tem um contínuo, um subconjunto dos reais, que é um intervalo, esse espaço amostral é dito não enumerável. Tudo bem? Tá. Então, prosseguimos. Nós temos certas operações que nós podemos fazer com subconjuntos. Tá? Se nós temos o conjunto A, nós podemos considerar o conjunto AC, ou A com uma barra em cima, que ele é dito o conjunto complementar de A. Então, o que é o conjunto complementar de A? É o conjunto de todos os elementos do espaço amostral que não pertencem a A. Então, vou vir aqui para o meu desenho super profissional no Paint. Eu acho que eu não sei nem apagar aqui. Não vou nem tentar. Vou fazer outro. Agora espaço amostral quadrado. Não gostei quadrado. Arredondado para ficar bonitinho. Ok, espaço amostral. Então, esse aqui é o conjunto A. O conjunto complementar de A, vou tentar pintar aqui, vamos ver se ele pinta. O conjunto complementar de A é este. Esse que eu pintei em rosa aqui. Onde é que eu escrevo? Se eu escrever aqui não vai aparecer nada, né? Invisível. Por aqui em cima. Complementar de A. Então, o complementar do conjunto A é aqui ele não pintou dentro do mas assim, é tudo pintado. Porque esse espaço amostral é só não... É um barulho de moto.
Esse aqui, ele é só um rótulo que não faz parte do conjunto. Então, assim, a gente tem aqui o conjunto A. O complementar de A é o conjunto de todos os elementos do espaço amostral que não pertencem a A. Ou seja, é tudo que está fora de A. Tudo que eu pintei de rosa. Nós temos também esse símbolo aqui, que parece um U, que é chamado união. Então, esse A, o B aqui é dito a união de A e B, e ele é dado por esse conjunto aqui. União de A e B é igual ao conjunto de todos os elementos W do espaço amostral, tais que W pertence a A ou W pertence a B. Então vamos fazer aqui de novo um outro desenho muito bom. Aqui até aqui tá bom. Então temos A. Temos B. Então, eu vou perguntando aqui para vocês me dizem se pertence ou não. Vou colocar aqui. Vou chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2, isso aqui de 3. Não, vou fazer diferente. Chamar aqui de 1, aqui de 2, aqui de 3, aqui de 4. Aqui, nessa região 1, os elementos do espaço amostral, eles pertencem a A ou B? Essa é a pergunta que você tem que fazer, né? Um elemento ali pertence a A ou pertence a B? Hello. Tá, então vamos deixar isso aqui para depois. Vamos para a região 4. Só se pergunta, um elemento que está aqui nessa região 4, o que eu quero dizer com 4? Aqui faz parte do A aqui e vai até esse limite azul aqui, só até aqui. Tá? Qualquer ponto aqui dessa região pertence a A ou pertence a B? Tá, já sei, eu acho que o problema de vocês é na pergunta, né? Assim, quando eu digo pertence a A ou pertence a B, não é para vocês dizerem se pertence a A ou então pertence a B. É para vocês dizerem se pertence a um deles ou não. Porque ou significa pelo menos um dos dois. Tá? Então, dizer W pertence a A ou W pertence a B significa que W pertence a pelo menos um dos dois conjuntos, A, B. Tá? Então, dada essa informação, aqui na região 4, essa região aqui, um elemento que eu tentei fazer um ponto aqui, deu muito errado. Este ponto aqui, ele pertence a um dos conjuntos A ou B? Sim. Sim. Você nem precisa saber a qual pertence, só precisa saber que pertence a um deles. Então, vem aqui e pinta tudo isso aqui. Aqui na região 2. Região 2 é essa que está em azul, vai até o verde aqui. Os elementos daqui pertencem a A ou B? Sim. Sim. Agora eu volto para a região 1, agora que já está, acho que está mais claro, não sei porque que não pintou. Está mais claro. Aqui na região 1, um ponto daqui qualquer, pertence a A ou B?
Não. Aqui não, né? Porque pertencer a ou B significa que ele pertence a pelo menos um dos dois, ou a ou a B. Aqui nenhum ponto aqui pertence nem a A nem a B. E agora a terceira região aqui, região 3, que é esse miolo aqui, pertence a A ou B? Sim. Sim. Então tá, então isso aqui é a união dos dois conjuntos. Né? É basicamente tudo que pertence a pelo menos um dos dois conjuntos. Agora vamos ver a interseção de A e B. Então deixa eu desfazer aqui no Paint. Ah, ele não tinha pintado por causa do miolo do 2. Esse outro símbolo aqui, que é tipo aquele U da união, só que para baixo, de cabeça para baixo. É a interseção de A e B. A interseção de A e B ela é definida da seguinte forma. É o conjunto de todos os elementos W do espaço amostral, tais que W pertence a A e W pertence a B. Então aqui ele tem que pertencer aos dois simultaneamente para pertencer à interseção. Então, ao contrário da união, a união bastava que o elemento pertencesse a um dos dois conjuntos para pertencer à união. Na interseção, ele tem que pertencer simultaneamente aos dois. Então, como é que fica? Qualquer ponto da região 1 não pertence nem a A nem a B. Então, não tem como pertencer a A e B simultaneamente. Né? Então, a região 1 já está descartada. Agora, a região 2. Os elementos da região 2, eles pertencem à interseção de A com B? Não. Não, não pertencem. Por que não pertencem? Porque todos os elementos da região 2 pertencem ao conjunto B, mas nenhum deles pertence ao conjunto A. E para pertencer à interseção, tem que pertencer a ambos simultaneamente. O mesmo raciocínio, por ser uma relação simétrica, ocorre na região A. Desculpa, na região 4. Todos os elementos da região 4 pertencem ao conjunto A, nenhum deles pertence ao conjunto B, então a região 4 não faz parte da interseção. Na região 3 aqui, todos os elementos da região 3 pertencem ao conjunto A, todos os elementos da região 3 pertencem ao conjunto B. Então a região 3 é a interseção de A com B. Isso aqui é a interseção de A com B. É só o que eles estão, é o que os conjuntos têm em comum. Tá. Então, assim, eu imagino que até aqui, tudo isso aqui era, vocês já tinham visto e tal. Talvez daqui para frente comece a vir um pouco de novidade. Nós temos também essa notação aqui, que é tipo A menos B, ou AB complementar, é a diferença entre A e B. Então, esse A menos B, ele é definido assim. A menos B, ele é a interseção, que é o símbolo de interseção, do conjunto A com o complementar de B. Esse C aqui é o complementar de B. Então, vamos procurar aqui nesse meu desenho profissional aqui, qual que é essa região. Tá, então primeiro nós vamos destacar o que é o conjunto A, vamos destacar o que é o complementar do conjunto B e vamos procurar a interseção deles. Eu acho que é até melhor eu fazer cópia desse desenho aqui. E eu acho que 3 são suficientes. Só que nesse primeiro aqui, nós vamos destacar o quê? O conjunto A. O conjunto A é fácil, né?
ele é esse conjunto aqui. Agora, no segundo, nós vamos destacar o complementar de B. Então, o que é o complementar de B? É o conjunto de todos os elementos do espaço amostral que não pertencem a B. Então, com certeza, a região 1 faz parte do complementar de B. E tem mais uma região que faz parte do complementar de B. Qual? 4. 4. Maravilha. Agora, a gente está procurando a interseção de A com o complementar de B. Então, são todos elementos do espaço amostral que pertencem tanto ao que foi destacado aqui, quanto ao que foi destacado aqui. Então, tem que estar pintado nessas duas. A região 1 não vai ser porque ela não está pintada no primeiro. A região 2 não vai ser porque não está pintada em nenhum. A região 3 não vai ser porque ela não está pintada na segunda. A região 4 está pintada nas duas, está pintada tanto aqui quanto aqui. Então, esta aqui é a diferença de A com B. É tudo que pertence a A, mas não pertence a B. Por isso o nome diferença entre A e B. Tá claro? Tá. Então, agora vamos para outra operação. Notem que, primeiro, essa operação aqui ela é assimétrica. O que quer dizer com isso? Que, em geral, a diferença entre A e B é diferente da diferença entre B e A. Agora nós vamos definir uma coisa chamada diferença. Tá, por que é diferente? Porque se a gente fizer o mesmo processo calculando B menos A, o que seria pintado seria a região 2, não a região 4 aqui. Porque tudo seria invertido. Aqui seria pintado B, aqui seria pintado complementar do A, e o que tem em comum dos dois seria a região 2. Então, em geral, diferença de A com B, ela é assimétrica. Nós vamos definir agora a quantidade chamada de diferença simétrica entre A e B, que é denotada como A delta B. Que é o mesmo que o AB complementar união A complementar B, que é esse conjunto aqui, ó. Diferença simétrica entre A e B é a união da interseção de A com o complementar de B com a interseção do complementar de A com B. Então vamos ver o que é isso. Esta primeira aqui, esta interseção de A com o complementar de B foi o que a gente calculou aqui em cima, né? Que é justamente esse resultado. Então eu vou copiar esse resultado. E tentar desfazer as coisas que eu havia feito aqui. Isso. Vou colar aquele resultado aqui embaixo. Esse aqui é o que a gente já tem. Agora a gente vai buscar o contrário lá. Que é isso aqui, a interseção do complementar de A com B. Então, complementar de A é isso aqui.
que é o outro? B, né? B é isto. E a interseção dos dois é o que está pintado nos dois. Então, a gente sabe que é a região 2. Tá? Então, esse aqui de baixo é a interseção de A com o complementar de B. Esse aqui de cima é a interseção de B com o complementar de A. Eu devia ter feito mais uma cópia. Eu vou desfazer aqui tudo, porque é bem rapidinho de fazer isso aqui de volta. Se ele desfizesse, eu não preciso que eu desfaça. Aqui eu posso simplesmente colar por cima. Beleza, então vou refazer o que eu fiz aqui, que eu já esqueci o que que era. É complementar de A, aqui. B, aqui. A interseção dos dois é isso aqui. Tá. Então agora que eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que fazer o quê? Ó, eu já tenho a interseção de A com o complementar de B, que é este primeiro aqui. Já tenho complementar de A, interseção com B, que é esse segundo aqui. Agora eu preciso da união desses dois conjuntos. O que é a união dos dois conjuntos? São conjuntos todos os pontos que pertencem ou a um ou ao outro, né? Basta que pertença a um dos dois. Então, a gente vai analisando aqui de novo. A região 1, nenhum elemento pertence nem à interseção de A com o complementar de B, nem à interseção de B com o complementar de A. Então, não conta. A região 2, assim, uma dessas duas aqui está pintada? Sim, essa daqui, que é a interseção de B com o complementar de A. Então, isso aqui conta. A região 3 não está pintada em nenhuma, então não conta. A região 4 não está pintada na interseção de B com o complementar de A, mas está pintado na interseção de A com o complementar de B. Então, ela conta também. Então, notem que essa diferença é simétrica. Simétrica no sentido que tanto faz a diferença simétrica de A com B ou de B com A, dá a mesma coisa. Tá? Então, fica como exercício para vocês mostrar que... Primeiro exercício. Mostra aqui. A simétrica de A com B é igual à diferença simétrica de B com A. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Por enquanto, não. Beleza. Então, nós diremos que dois conjuntos são disjuntos, que é sinônimo de serem mutuamente exclusivos, se sua interseção é o conjunto vazio. Então, um exemplo de conjunto disjuntos. Acho que
eu posso apagar tudo, né? Agora está muito grande. Fazendo conjunto de juntos. Aqui a gente tem o espaço amostral. Vou fazer 4 conjuntos aqui. Tá? Opa. Conjunto B. C. Conjunto D. Então, o conjunto A e o conjunto B são conjuntos disjuntos, ou mutuamente exclusivos. Por quê? Porque tem a ver com a interseção, ser ou não ser o conjunto vazio. E o que é a interseção? A interseção é o conjunto de todos os elementos do espaço amostral que pertencem simultaneamente a ambos os conjuntos. Então, qual ponto pertence simultaneamente a A e a B? Nenhum, né? Não tem nenhum que pertença simultaneamente a ambos. Tem pontos que pertencem a A, tem pontos que pertencem a B, mas nenhum ponto pertence a ambos ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, a interseção deles não tem nenhum ponto, e o conjunto que não tem nenhum ponto a gente chama de conjunto vazio. Então, quando a interseção de dois conjuntos é o conjunto vazio, nós dizemos que esses conjuntos são disjuntos. Disjuntos quer dizer, prefixo de negação, né? Então, tipo, é negação de juntos. Eles não estão juntos, eles estão separados, né? São conjuntos separados. Um outro jeito de falar isso é mutuamente exclusivos, que significa que, assim, se um ponto pertence à união de A com B, significa que ou ele pertence a A ou pertence a pelo menos um dos dois, né? A ou B. Só que nesse caso aqui, pertencer à união significa que ele ou pertence a A ou então pertence a B. Essas possibilidades são mutuamente exclusivas. Se ele pertence a A, então ele não pertence a B, e se ele pertence a B, então ele não pertence a A. Então essa é uma característica de conjuntos disjuntos. Quando dois conjuntos têm interseção igual ao conjunto vazio, significa isso, né, que eles são separados e pertencer à união significa que pertence a apenas um deles. Já os conjuntos C e D não são conjuntos disjuntos. Por quê? Porque a interseção entre eles não é vazia. Tem pontos aqui que pertencem tanto a C quanto a D. E dizer que um ponto pertence à união de C com D significa que o elemento pertence a pelo menos um dos conjuntos, ou ele pertence a C ou pertence a D, mas nada impede que esse elemento específico pertença a ambos. Então, essa possibilidade de pertencer à união e pertencer a ambos os conjuntos é algo que só acontece quando os conjuntos não são disjuntos, quando a interseção entre eles não é o conjunto vazio. Ok?
Então, nós diremos que os conjuntos A1, A2 até um AN formam uma partição do espaço amostral ômega. C, aqui esse símbolo é o símbolo de união, e aqui I indo de 1 até N significa a união de todos os AIs com I indo de 1 até N. Então é isso aqui. Vou ver isso aqui separadamente. É igual a eu copio esse aí aqui e substituo I pelo índice aqui de baixo, que é 1. Então é A1, e daí união com esse aí com o índice I sendo o número seguinte aqui. Então é A2, depois união de novo com A com índice pelo número seguinte, 1, 2, daí o seguinte é 3. Assim por diante. Até o último, que é quando I é igual a N. Tá? Então, é a união de N conjuntos aqui. Significa isso aqui. Então, nós dizemos que esses N conjuntos formam uma partição do espaço amostral ômega quando a união deles é igual a ômega, é igual ao espaço amostral, e todos esses conjuntos são disjuntos. Tá? Então, assim, nenhum deles, a interseção entre quaisquer dois deles é sempre vazia. Como que seria isso? Se eu consigo fazer linhas pontilhadas aqui, acho que não, né? Mas eu sei onde eu posso. Vamos aqui. GeoGebra. Não sei exatamente como que eu vou fazer isso. Não precisa nem ser reto. Os 4 primeiros são 1, 2, 3, 4. Tá. Agora aqui.
Não sei qual ele está destacando aqui. Tá, vamos para esse aqui por hora. Tá, então, pintar aqui de verde, contínuo. E não pintou. Aí. E por fim. Tá. Então, aqui, se esse retângulo todo aqui representa o espaço amostral, então eu vou mostrar alguns conjuntos que eu pintei aqui. A gente tem esse conjunto em vermelho, que é um quadrilátero aqui. Assim, ele contém essa borda aqui, contém essa parte de baixo aqui, mas não contém essa linha, ou seja, ele vai, assim, ele é aberto nessa linha, assim, você pode aproximar essa linha o quanto você quiser pela esquerda, que vai pertencer a esse conjunto vermelho. Mas sobre a linha pontilhada aqui, não. Tá? Então, tudo que está aqui dentro, contando essa borda, mas sem contar essa borda, faz parte do conjunto vermelho. Agora tem que achar os outros. O vermelho já foi. Deixa o vermelho aqui por enquanto. O azul. Onde é que está o outro azul? Aqui. O azul é similar. É esse quadrilátero aqui de baixo. Deixa eu tirar o vermelho por hora. É esse quadrilátero aqui, em que contém essa borda, mas não esta. Tá. Até aqui, beleza. Só que faltam ainda dois pedaços, né? Falta esse quadrilátero aqui de cima e esse quadrilátero aqui de baixo. Preciso achar eles aqui. Ó, o de baixo é esse daqui. Ah, eu pintei dois. Fiz errado. Esse aqui não é aqui. Esse aqui é de outra cor. Esse aqui é roxo. É roxo, ok. E daí esse outro aqui é verde. Opa. Roxo. Esse aqui que é verde. É isso aí. Então, voltando, a gente tem coisa complicada. A gente tem esse conjunto aqui, esse conjunto vermelho, que contém essa borda, não contém essa. A gente tem este conjunto azul, que contém essa borda e não contém essa. E daí faltam essas outras duas regiões. Essas outras duas regiões são o seguinte. Tem essa verde aqui de baixo. Vou tirar
Este vermelho aqui, ó, ela não contém essa parte aqui de cima e contém esta aqui da direita. E tem também o roxo, que não contém esse lado aqui, mas contém essa daqui. Então, a borda que não pertence a um conjunto vai pertencer a outro. Então, a interseção entre quaisquer dois desses conjuntos, vou colocar todos aqui, não vai dar para entender muita coisa, com todos juntos. Aqui. Assim, dá para ver que todos têm uma linha contínua e todos têm uma linha pontilhada. O verde é esse daqui, o azul é esse daqui, o roxo é esse de cima e o vermelho é esse de cima da esquerda aqui. Então, a interseção entre quaisquer dois deles é o conjunto vazio. E a diferença simétrica é o espaço amostral inteiro? É que a diferença simétrica é entre dois, né? Ah, então nunca dá para associar mais do que dois conjuntos de uma vez. Dá, só que você teria que fazer a conta da seguinte forma. Você teria que pegar, por exemplo, fazer a união do vermelho com o verde, a união do roxo com o azul e pegar a diferença simétrica entre esses dois. Tá? Deixa eu escrever aqui. A gente teria conjunto vermelho. Deixa eu só fazer a lista dos conjuntos aqui. Tem que ser assim, vermelho, outro. Tem também um verde, né? Tem um azul, um roxo. Então, o que você teria que fazer? Você teria que pegar, por exemplo, a união do vermelho com o verde. Isso daqui. União com verde. Chama isso de um conjunto A. Aí você pega a união desses outros dois. Chama isso de B. E daí sim você pode calcular a diferença simétrica de A com B. É o mesmo que diferença simétrica desses conjuntos aqui. Nota que a expressão vai ficando, você pode fazer, mas assim vai ficando mais complicada. Agora a interpretação disso, o que é? A diferença simétrica é o que pertence a ambos os conjuntos, mas não a interseção. Certo? Então, como a interseção deles aqui é o conjunto vazio, é claro que aqui teria que tomar cuidado, justamente tem um ponto aqui que você tem que definir, como ele pertencendo a somente um deles, né, que é onde esses segmentos se encontram aqui. Mas definindo isso de maneira apropriada, você teria que a interseção entre quaisquer dois é o conjunto vazio. Então, a interseção da união desse com este, do vermelho com o verde, e do roxo com o azul também seria o conjunto vazio, portanto, a diferença simétrica seria tudo que pertence à união do vermelho com o verde e à união do roxo com o azul, mas não pertence à interseção. Só que nada pertence à interseção. E a união de todos eles, né, a união desses quatro conjuntos, forma o espaço amostral. Então, essa diferença simétrica seria o próprio espaço amostral. Qual é a sua pergunta? Isso mesmo. Porque
Ó, a interseção, a diferença simétrica, se a gente chama B disso aqui, deixa eu copiar a expressão da diferença simétrica. Então, interseção de A com o complementar, ou seja, a interseção da união do vermelho com o verde e o complementar da união do azul com o roxo. Só que o complementar do azul com o roxo, deixa eu tirar o vermelho e o verde daqui. É justamente o que eu apaguei aqui, né? Que é o vermelho e o verde. Então, esta parte aqui é simplesmente o próprio conjunto A. Porque o A e o B são disjuntos e a união deles é o próprio ômega. Então, a interseção de A com o complementar de B é a mesma coisa que a interseção de A com A. Porque o complementar de B é A. Então, nesse caso específico aí. Né? Nesse caso específico, o complementar de B é o conjunto A. E, assim, por verdade de complementariedade, o complementar de A é o B. Agora, escrito isso em termos dos conjuntos vermelho, verde, azul e roxo, isso aqui é complementar da união vermelho com o verde é igual à união do azul com o roxo. E vice-versa. Então, a gente explicitar essa fórmula aqui, a gente vai ter o quê? A gente copia isso daqui, só que com A sendo isto. E B sendo isto. Pelo que a gente viu aqui em cima, o complementar do azul com o roxo é o complementar da união do azul com o roxo é a união do vermelho com o verde. Então aqui aparece simplesmente vermelho com o verde sem o complementar aqui. E o complementar do vermelho com o verde é a união do azul com o roxo. Então aqui, azul com o roxo sem o complementar. Aqui a gente tem a interseção de um conjunto com ele mesmo. É uma propriedade de interseção. Acho que vou até deixar aqui um exercício para vocês. Exercício. Mostre que para qualquer conjunto A vale A, exceção com A é igual a A. Então, aqui a gente tem a união do vermelho com o verde, interseção com a união do vermelho com o verde, seja o mesmo conjunto. A gente pode apagar esse termo aqui e fica só com o primeiro. O mesmo ocorre aqui. Opa, aqui faltou um parênteses. Faltou aqui já. Aqui tinha um parênteses também. E aqui também. Então aqui, de novo, aparece a interseção de um conjunto com ele mesmo.
Que conjunto é esse? A união do azul com o roxo. Então fica só união do azul com o roxo. Aqui, quando é união, a gente não precisa, quando só tem união, a gente não precisa de parênteses, porque dá na mesma. Então fica, ó, a união do vermelho com o verde, com o azul, com o roxo. Isso aqui é o ômega. Então, eu construí esse exemplo para dar um exemplo disso, que a interseção de quaisquer dois deles era vazio e que a união dos quatro resultava no espaço amostral. Mas aí com a pergunta, acho que foi da Fátima, né? Isso coincide nesse caso aqui também com a diferença simétrica da união de dois pares quaisquer. Então, assim, não é simplesmente união de dois conjuntos, tem que fazer ou melhor, não é simplesmente a diferença simétrica entre dois conjuntos, mas tem que pegar a união de... Aqui eu peguei vermelho e verde, mas poderia pegar quaisquer dois. Por exemplo, cadê? Pintar tudo aqui de novo. Eu peguei vermelho e verde, poderia ter pego vermelho, a união do vermelho com azul e a união de roxo com verde, por exemplo. Ia dar a mesma coisa. Tá claro? Obrigada. Nada. Só para encerrar a aula de hoje, o conjunto das partes de ômega é o conjunto, ele é o conjunto formado por todos os subconjuntos de ômega. Então, assim, é um conjunto bem grande, no sentido que ele tem muitos elementos em geral. Né? Mesmo para conjuntos finitos, o conjunto das partes ele tem muitos elementos. Ele tem muito mais elementos que o próprio conjunto em geral. Porque tem que considerar todos os subconjuntos do conjunto, que assim, para um conjunto não vazio, ele vai ter pelo menos o próprio ômega e o conjunto vazio. Então ele já tem mais do que... Assim, se esse ômega tiver só um elemento, por exemplo, se o ômega for um elemento. O elemento pode ser qualquer coisa. Vou pôr um operador aqui, tem um nabla só. Bom, a gente sabe que o conjunto só tem... que qualquer conjunto tem pelo menos dois subconjuntos. É o próprio ômega. Por que o ômega é subconjunto dele mesmo? Porque todo elemento de ômega pertence também a ômega. É uma tautologia. Né? E outro é o conjunto vazio. Por quê? Porque você não consegue exibir nenhum elemento que pertença ao conjunto vazio, mas não pertença a ômega. É o mesmo que dizer que todo elemento que pertence ao conjunto vazio pertence a ômega. Então, o conjunto das partes deste conjunto aqui... O que eu fiz? O conjunto das partes deste conjunto aqui, que ele é... Vamos chamar de ômega de P. Ele tem conjunto vazio e o próprio ômega, que nesse caso que o ômega é esse daqui. Então, para um conjunto que só tem um elemento, a gente nota que o conjunto ômega, beleza, só tem um elemento, mas o conjunto das partes tem mais do que um elemento, tem dois. Então, em geral, o conjunto das partes tem mais, na verdade, muito mais elementos do que o próprio conjunto. Porque você tem que considerar todos os subconjuntos. Vou deixar aqui mais um exercício para vocês. Exercício. Explicite o conjunto das partes de um conjunto com dois elementos. Nós pegamos o conjunto com dois elementos quaisquer, o número 1 e 2, ou
quadrado e um círculo, amarelo e cachorro. Assim, o conjunto pode ter qualquer coisa, 2 elementos. E vem todos os subconjuntos que esse conjunto tem. Tá bom? Acho que 2 é muito fácil, deixar com 3. 3 vai ser mais legal. 3. Faz quadrado, vermelho e cachorro, por exemplo. Tá. E veja o conjunto das partes desses 3 elementos. Acho que a nossa aula acaba agora, né? Tipo 15h20, se eu não me passar errado os horários. Dúvidas? Não? Então tá bom. Então, na próxima aula nós veremos as leis de De Morgan, que associam complementar de união de conjuntos à interseção de complementares de conjuntos e meio que vice-versa. E nós começaremos a ver sigma álgebra, que é basicamente a essência de probabilidade. Então, até terça-feira. Tudo de bom para vocês. Até mais, obrigada. Até.